que você acha do seu bebê a partir de 12 semanas dormir 12 horas seguidas? Gosta da ideia? Então precisa conhecer o método da Suzy Giordano, já que é isso que ela promete. Segundo ela, pode ser adotado para gêmeos, bebês que sofrem com cólicas, com refluxo e com necessidades especiais. Despertei sua curiosidade? Vamos conhecer! Suzy Giordano é uma brasileira conhecida como a treinadora de bebês, especialista na área há mais de 20 anos e autora do livro 12 horas de sono com 12 semanas de vida. Ela trabalha nos Estados Unidos, é mãe de 5 filhos, sendo 2 gêmeos. A concepção de Suzy é semelhante à do Dr. Stível, inclusive usa a técnica do choro controlado, assim como também utiliza recursos de Tracy Hogg, a encantadora de bebês. Seu método é baseado no bom equilíbrio da alimentação e das rotinas. Segundo ela, quando o bebê mama bem durante o dia, é natural que não mame de noite. Ela ressalta 4 fundamentos para o sucesso. Primeiro, o bebê é quem se adapta à família. Confie na capacidade do seu filho. Segundo, os pais são responsáveis por ensinar a habilidade de viver sozinho e sobreviver da melhor forma possível. Terceiro, dormir é uma habilidade que se aprende, então ensine. Quarto, é necessário comprometimento e trabalho constante dos pais. Para saber se pode aplicar no seu bebê, saiba que ele precisa ter pelo menos 4 semanas se for filho único, 8 semanas se for gêmeos e 12 se for trigêmeos. Precisa pesar mais de 4 quilos e consumir no mínimo 720 ml de leite por dia, que equivale a pelo menos 20 minutos mamando no peito a cada 3 horas ao longo do dia. Suzy monta 2 caixas de ferramentas, uma para o dia e outra para a noite. A do dia é bem simples, tem como objetivo manter uma rotina de mamadas e sonecas em horários estabelecidos. Se ele quiser mamar antes da hora, o segredo é distrair com músicas, atividades, chupetas e muitas brincadeiras. Se ele estiver dormindo no horário de mamar, é necessário acordá-lo. Já a caixa de ferramentas da noite é mais robusta. O foco é não pegar o bebê para que ele possa voltar a dormir por si mesmo quando acordar no meio da noite e não for hora de mamar. Fique de pé perto do berço ou uma cadeira, mostre que está ao seu lado, mas não o pegue no colo. Ofereça chupeta. Coloque a mão de forma firme sobre a barriga ou dê batidinhas leves. Use a técnica do shh, explicada no método de Tracy Hogg. Sussurre frases como está tudo bem, mamãe está aqui, mude de posição, ligue o móvel para tocar uma música suave. Se nada disso funcionar, pegue o bebê no colo, mas deve ser a exceção. O treinamento, para valer, começa só a partir da 8ª semana. Mas antes disso, a autora tem as seguintes recomendações. Da 1ª à 6ª semana, fazer um diário com hora e quantidade de mamadas e trocas de fralda. Não criar maus hábitos como ficar balançando o bebê para dormir. Pode usar chupeta, mas depois que a rotina de mamada já estiver estabelecida e só para dormir. Para garantir ganho de peso apropriado, as mamadas do dia devem acontecer a cada 2 horas e meia a 3. E as mamadas da noite devem manter o mesmo intervalo do dia até a 4ª semana. Acorde o bebê nos horários estabelecidos, alimente-o e coloque novamente no berço para dormir. Depois da 4ª semana, se o bebê estiver saudável e dentro do peso, segundo a Suzy Giordano, não precisa mais acordá-lo para mamar de noite. Da 6ª à 8ª semana, o bebê deve se alimentar a cada 3 horas durante o dia, porque estará consumindo mais leite e precisa de mais tempo para fazer a digestão. E à noite, deixe o bebê dormir o máximo que ele naturalmente conseguir sem acordá-lo. E se ele acordar e chorar antes de 3 horas de intervalo, use as ferramentas da noite. É uma fase difícil para o bebê. Chora muito, tem cólicas, fica mais agitado devido às mudanças no trato digestivo e sistema imunológico. Como o bebê chora mais, os pais passam a atendê-lo mais. E aí está o perigo do bebê achar que sempre que chorar, os pais vão rapidamente pegá-lo no colo.
Da 8ª à 12ª semana é o momento que o treino começa. Agora vai usar para valer sua caixa de ferramentas. A técnica tem 4 passos e segue uma ordem cronológica, ou seja, precisa ter conquistado o primeiro passo para só então iniciar o segundo. Não funcionará se ensinar um passo antes do outro. E a ordem é: primeiro, alimentação do dia; segundo, alimentação da noite; terceiro, sono da noite; e quarto, sono do dia. Vamos entender cada um? Primeiro passo: alimentação durante o dia. Deve ser de 4 em 4 horas, 4 vezes ao dia ao longo de 12 horas. Para isso, divida o dia em 2 metades de 12 horas, baseada nas preferências do bebê e necessidades da família. Alimente-o no início de cada bloco de 4 horas. Caso ele queira mamar antes, use as ferramentas do dia e estenda o máximo que conseguir e vá aumentando até chegar no intervalo de 4 horas. Com isso, terá mais fome e maior será o consumo de alimento, aumentando o tempo de digestão. Então, ofereça a quantidade que o bebê quiser, podendo complementar se ele ainda quiser mais. E se o bebê acordar muito mais cedo pela manhã e quiser mamar? Bom, se ele acordar mais de 1h30 antes do horário que estabeleceu para o início do dia, dê até 60 ml de leite, mas o amamente no horário estabelecido. Esse é um lanchinho que será eliminado no dia seguinte e é só para a mamada da manhã, após uma noite de sono. Se acordar 1 hora antes, o encoraje a continuar dormindo com as ferramentas da noite e espere o máximo que conseguir até o horário definido. Está ok se variar até 15 minutos antes ou depois do horário programado. Resista à vontade de pegar o caminho mais rápido e o alimentar. Serão só 3 dias até estabelecer o ritmo e o bebê se acostumar, mas precisa ser consistente. Dicas: as atividades durante o dia são extremamente importantes para que o bebê gaste sua energia. Busque mantê-lo acordado entre a 3ª e 4ª mamada do dia para que durma melhor à noite. Tendo conquistado esse passo, vamos conhecer o próximo. O segundo passo, a alimentação durante a noite. O objetivo é eliminar gradualmente todas as mamadas noturnas ao longo de 12 horas. Se o bebê já tem intervalo de 4 horas entre todas as mamadas durante o dia e à noite o intervalo é de 4 horas ou mais, então já pode reduzir gradualmente a quantidade de leite ou de tempo de peito de cada mamada noturna. Os bebês que mamam 3 vezes à noite, ou seja, de 4 em 4 horas, costumam mamar menos na segunda mamada noturna. Por isso, é a primeira a ser eliminada. Como fazer isso? Por 3 dias seguidos, dê a quantidade de leite normal. No 4º dia, veja quantos ml mamou na segunda mamada e diminua a 15 ml. A autora recomenda ordenhar o leite e oferecer na mamadeira durante a noite. Mas se optar por mamar o seio, ok, é só considerar que 15 ml da mamadeira representam aproximadamente 3 minutos do seio. Então, continue reduzindo em 15 ml ou 3 minutos de seio a cada 4 dias, até que seja eliminada totalmente essa mamada. Isso deve levar, no máximo, 2 semanas e meia. Lembre-se, os ml retirados à noite devem ser acrescentados durante o dia. Depois que retirar a segunda mamada noturna, elimine a primeira e por último a terceira. O procedimento é igual para todas. Agora vamos para a próxima etapa. Terceiro passo, sono da noite. O objetivo é dormir ou descansar em silêncio no berço por 12 horas. Então, depois de estabelecida uma rotina, após a 4ª mamada do dia, coloque o bebê acordado no berço. Ele pode até adormecer no seu colo, mas não por 2 noites seguidas, ok? Ligue uma música suave, dê uma naninha, um beijo e diga boa noite, apague a luz, saia do quarto e feche a porta. E se ele chorar, como lidar com o choro? Não resolva os problemas pelo bebê, mas esteja ao lado o ensinando como. Use a técnica do choro controlado, como ensinado no episódio Nana Neném do Dr. Stível. No entanto, Suzy não varia os intervalos de espera para os pais voltarem ao quarto quando o bebê chora.
Ela padroniza para esperar de 3 a 5 minutos antes de voltar ao quarto, independente de qualquer coisa. Use as ferramentas para a noite. Assim como nos demais métodos, no início é necessário repetir várias vezes ao longo da noite e com o tempo essa frequência diminui. Mesmo que o bebê não durma 12 horas, vai permanecer no berço descansando ou brincando sozinho, sem chorar imediatamente quando acorda. Quarto passo: sono do dia. Dormir ou descansar em silêncio no berço aproximadamente 1 hora de manhã e 2 horas à tarde. É essa quantidade de sono que a autora informa que o bebê precisa ter durante o dia para conseguir dormir à noite. Bebês de até 2 anos precisam dormir de manhã e de tarde, segundo Suzy. Mesmo que não durmam, precisam diminuir o ritmo e descansar em seus berços para fortalecer a associação do sono com o quarto. O treinamento do sono diurno começa 2 semanas após o sucesso do 3º passo, ou seja, o bebê estar dormindo a noite toda. Use uma versão reduzida da rotina noturna para sinalizar que está na hora da soneca e as ferramentas da noite, caso ele acorde. A soneca será após a mamada e as atividades. Assim, concluímos os 4 passos. Conforme a autora ressalta, a técnica pode ser usada para crianças de até 1 ano e meio. A diferença é que para as crianças maiores, os períodos de choro podem ser mais longos e o tempo de treinamento será maior. Um exemplo de escala diária com todos os elementos é disponibilizada no material de apoio para que sirva de referência. Para gêmeos, Suzy dá as seguintes dicas. Os ajustes de quantidade de leite devem seguir o padrão de cada bebê, assim como a retirada das mamadas noturnas de cada um. Manter a mamada noturna com o mesmo intervalo do dia até 6 semanas ao invés de 4. Amamentá-lo na mesma hora ou mais perto possível. A rotina antes da última mamada do dia precisa começar a 45 a 60 minutos mais cedo. Nas 9 primeiras semanas, os gêmeos podem dormir juntos, mas durante o treinamento serão separados, já que podem ter diferentes padrões de sono. Por isso, não se deve adiantar ou atrasar o horário de cada um para ajustar com o outro, até que ambos tenham estabelecido o padrão de sono de cada um. Após o treinamento, essa diferença pode ser ajustada em 1 ou 2 semanas. Podem até compartilhar o mesmo quarto, desde que tenham se acostumado com isso desde sempre. Devem tirar a soneca e ir para a cama à noite na mesma hora, mesmo que um precise dormir menos do que o outro. Ambos devem ficar no berço todo o tempo da soneca. Em caso de doenças, a autora enfatiza que mesmo que o bebê esteja febril, resfriado, passando mal do estômago ou outra doença de baixa gravidade, na medida do possível, encoraje-o a seguir sua rotina. Evite eventos especiais durante o dia até os 6 meses, se mantendo o máximo na rotina. Férias e viagens produzem enormes alterações, mas assim que chegar em casa, já readapte a rotina, que pode levar 1 ou 2 dias. Se o seu bebê vai para a creche, será preciso seguir os hábitos da creche durante o dia, mas mantenha os hábitos e os rituais da noite. O reforço dos pais é a principal chave para o sucesso a longo prazo. Mesmo que haja lapsos, não deve levar mais do que 3 a 7 dias para colocá-lo de volta no caminho certo. É comum encontrar pais que acreditam que o seu bebê tem problemas tão únicos que não será capaz de dormir a noite toda. A autora responde dizendo que não existem desculpas para que seu bebê não durma a noite toda. Ela já lidou com crianças acostumadas a dormir na cadeirinha do carro, crianças que não saíam do colo ou que mamavam a noite toda, como também casos de crianças com refluxo gástrico, lábio leporino, quádruplos ou síndrome de Down. A diferença nesses casos é que se leva mais tempo e precisam de mais reforço. Suzy reforça a regra dos 3 e dos 7 dias, dizendo que
Leva-se pelo menos 3 dias para criar um hábito positivo, portanto é preciso persistência se tiver dificuldades no primeiro e no segundo dia, e também leva-se 3 dias para criar um hábito negativo. Mas para mudar um hábito negativo em positivo são necessários 7 dias. Por isso, vale repensar antes de ceder em algum ponto. Dedique-se completamente, interaja e dê carinho quando seu bebê estiver tranquilo e cooperativo e não apenas quando solicitar sua atenção por meio do choro, para não associar choro com atenção. No que se refere aos pontos negativos deste método, é que a rotina de horários é muito rígida. Algumas pessoas não se identificam com a técnica do choro controlado. E as crianças podem chorar mais do que a autora afirma. De positivo, observa-se que há orientações desde o nascimento e um passo a passo definido, tornando mais fácil o entendimento dos pais. Outro ponto é que a criança aprende a dormir por 12 horas consecutivas e é muito eficiente para quem tem mais de um filho. O que achou? Se esse é o método para a sua família, nos conte como foi.